Até um passado não muito distante, smartphones high-end não eram prioridade para a Motorola. Mas a companhia mudou de postura e hoje abraça essa categoria tanto quanto as demais. A prova mais recente atende pelo nome de Motorola Edge 20 Pro. Lançado no Brasil em agosto de 2021, esse é o modelo mais avançado da família Edge 20. A versão Pro se destaca por contar com chip Snapdragon 870, 12 GB de RAM, tela OLED de 6,7 polegadas e 3 câmeras na traseira, uma delas é uma câmera periscópica para zoom óptico. A Motorola também faz questão de destacar os modos Ready For, que permitem conectar o celular a uma TV ou monitor ou ainda a um PC para transferência de arquivos e outras tarefas. Por tudo isso e mais um pouco, a Motorola pede R$ 4.999 pelo Edge 20 Pro. Será que vale a pena desembolsar esse valor? Eu, Emerson Alecrim, passei 2 semanas testando o aparelho. Conto o que descobri sobre ele a partir de agora. Comecemos pelo aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem a sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressalto os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O Edge 20 Pro foi fornecido pela Motorola por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Se você não simpatiza com a tendência de celulares com cores chamativas, não se preocupe. No Brasil, o Edge 20 Pro está disponível em tons sóbrios, branco e, no caso da unidade testada pelo Tecnoblog, azul escuro. Trata-se de um azul fosco, mas com aspecto brilhante que muda de acordo com a posição da luz. O efeito é bonito, pelo menos ao vivo. Contribui para isso a superfície da traseira. O corpo do smartphone é de alumínio, mas essa área é recoberta por uma camada de vidro que, além de causar boa impressão, é confortável ao toque. Apesar disso, provavelmente você vai preferir usar uma capinha, até porque a traseira fica marcada de dedos facilmente. Felizmente, a embalagem do produto traz uma. Se por um lado o Edge 20 Pro é largo, ele tem 76 mm de largura, por outro é fino, são 8 mm de espessura. As laterais são ainda mais finas por causa de uma curvatura nas bordas. Eis o efeito, os controles de volume e o botão de liga e desliga no lado direito também são finos. Esse detalhe me fez pensar que o leitor de impressões digitais não iria funcionar bem, ele é integrado ao botão de liga e desliga. Felizmente, eu estava enganado. Apesar do tamanho diminuto do sensor, a leitura é rápida e precisa na maioria das tentativas. No lado esquerdo encontramos um diminuto e solitário botão para o Google Assistente. Infelizmente, ele não pode ser configurado para outras tarefas. E a gaveta de chips? Bom, com suporte a 2 SIM cards, ela divide espaço com a porta USB-C e a saída de áudio na parte inferior. Note que não há conexão de 3,5 mm para fones de ouvido aqui. Também devo dizer que o smartphone traz certificação IP52 para proteção contra respingos d'água. Já é alguma coisa, mas nessa categoria eu esperava encontrar algo mais completo, por assim dizer, como certificação IP68. O Edge 20 Pro tem uma das melhores telas que eu já encontrei em um celular Motorola. Começa pelas dimensões. Este é um painel de 6,7 polegadas com resolução de 2400 por 1080 pixels, formato 20:9, bom aproveitamento do espaço frontal e, ao contrário da geração anterior, superfície toda reta. A tela tem ainda HDR10 Plus e uma taxa de atualização de 144 Hz que, como tal, realmente dá uma sensação de mais fluidez em animações, efeitos de transição e afins. Porém, esse parâmetro é configurado por padrão para ser ajustado automaticamente em taxas de até 120 Hz. Se você quiser deixá-lo em 144 Hz, precisa ativar essa opção nas configurações do sistema, com a ressalva de que essa mudança pode aumentar o consumo de energia. Como esse é um painel OLED, as cores são exibidas com vivacidade, o preto é profundo, a visualização sob ângulos variados é excelente e o brilho máximo é satisfatório, embora eu tenha ficado com a impressão de que poderia ser um pouco maior. Pena que o áudio não acompanha todo esse requinte. Talvez para cortar custos, a Motorola não equipou o Edge 20 Pro com som estéreo. Existe apenas uma saída de áudio na parte inferior que tem bom volume e som claro, mas a experiência seria mais envolvente se ela fizesse par com o alto-falante no topo do aparelho. A Motorola faz questão de destacar que o Edge 20 Pro vem com Android 11 e uma interface quase pura. De fato, a gente não encontra muitas modificações visuais por aqui. Por outro lado, há uma quantidade importante de recursos funcionais implementados pela empresa. Um bom exemplo é a navegação por gestos, que substitui a tradicional configuração de 3 botões. Nesse modo, você usa gestos na parte inferior da tela para voltar ou acessar a lista de aplicativos abertos, por exemplo. Ok, no começo você fica meio perdido com os comandos, mas quando pega o jeito, percebe que eles são muito práticos. De qualquer modo, você pode ativar a navegação com 3 botões nas configurações do sistema. A Motorola não deixou os recursos clássicos de lado. Um exemplo, os comandos por movimento, como o que ativa a lanterna quando o celular é agitado 2 vezes, continuam marcando presença.
E para quem se preocupa com as atualizações do sistema operacional, a Motorola garantiu que a linha Edge 20 vai receber pelo menos 2 novas versões do Android, além de updates de segurança por no mínimo 2 anos. Não dá para falar do software do Edge 20 Pro sem abordar o Ready For. Esse é um recurso que conecta o aparelho a uma TV ou monitor para que você possa reproduzir filmes, participar de chamadas de vídeo, jogar e até usar uma interface de desktop e uma tela maior. Esse recurso não é novo, ele está disponível para o Moto G100, por exemplo. Mas no Edge 20 Pro, o Ready For introduz um modo de conexão sem fio. Basta que a sua TV ou monitor seja compatível com o Miracast. Para as telas não compatíveis com o Miracast, a alternativa é usar um cabo USB-C para HDMI. A Motorola vende separadamente o kit com um cabo do tipo e um dock que aparece nesse vídeo. Para ativar o Ready For, basta estabelecer a conexão por cabo ou Miracast e habilitar o ícone do recurso na área de notificações. Em seguida, escolha uma das categorias disponíveis: desktop, TV, jogos e bate-papo, que usa as câmeras do celular como webcam. Também dá para espelhar a tela do smartphone. Se você escolher TV, por exemplo, o Ready For vai mostrar os aplicativos de vídeo instalados no celular, como YouTube e Amazon Prime Video. Com o auxílio de um teclado Bluetooth, você também pode ativar a opção de desktop para transformar o smartphone em PC. E se não houver um mouse por perto, a tela do Edge 20 Pro pode ser usada como trackpad. É verdade que muitos aplicativos não têm uma interface adequada para esse modo. Mesmo assim, o Ready For pode ser um quebra-galho para quando você estiver em um hotel, por exemplo. A linha Edge 20 também introduz o Ready For PC, que possibilita uma conexão incrementada do celular ao seu computador. Isso pode ser feito por meio de um cabo USB ou via Wi-Fi, basta que o smartphone e o PC estejam na mesma rede. No computador é preciso que você instale o Ready For Assistant, que pode ser baixado no site da Motorola. Quando aberto, o aplicativo exibe um QR Code, que deve ser lido pelo Edge 20 Pro. Com isso, a conexão é estabelecida. Você pode então executar aplicativos do celular direto no PC, além de ler notificações e até transferir arquivos de um para o outro. Por meio de um cabo USB, você tem ainda a opção de usar o Edge 20 Pro como webcam do computador. Você pode alternar entre a câmera frontal e a traseira, mesmo durante a transmissão. Falando em câmeras, vamos a elas. A Motorola destaca que toda a linha Edge 20 tem sensor principal de 108 megapixels na traseira. Porém, a versão Pro é a única que traz uma câmera periscópica com sensor de 8 megapixels para zoom óptico de até 5x. Quando as condições de iluminação ajudam, a câmera principal faz fotos com controle de ruído caprichado, alcance dinâmico amplo e excelente definição. Em ambientes com luz reduzida, a definição cai um pouco, mesmo assim fica em níveis aceitáveis, principalmente se você ativar o modo Night Vision. Que conste que a câmera principal também pode gravar em 8K e 24 fps ou em 4K a 60 fps, mas com duração máxima de 5 e 10 minutos respectivamente. Se você filmar em 1080p, pode alternar entre as 3 câmeras durante a gravação. Em geral, os resultados são muito bons, embora eu tenha ficado com a impressão de que faltou um pouco mais de cor aqui. Já a câmera periscópica, com seu zoom óptico de até 5x, é mesmo um ponto forte do aparelho. Com ela, os níveis de detalhamento e alcance dinâmico se mantêm em patamares interessantes. As cores também convencem por não terem excesso de saturação, detalhe que também vale para a câmera principal. E não pense que o disparo com a câmera de zoom é demorado. No começo, talvez você se atrapalhe um pouco para localizar o objeto com a aproximação máxima, mas quando pega o jeito, faz as fotos rapidamente. O Edge 20 Pro também traz uma câmera de 16 megapixels que serve tanto para macro quanto para grande angular. Neste último modo, a foto tende a ficar um pouco mais escura na comparação com a câmera principal e a definição cai um pouco, mas os resultados ainda assim são apreciáveis. Quanto ao modo macro, bom, estamos tão acostumados com sensores de 2 megapixels para isso que é um alívio encontrar uma câmera que entrega resultados com bastante detalhamento, como é o caso aqui. Temos ainda a câmera frontal com sensor de 32 megapixels. Ela registra selfies com um ótimo padrão de coloração e detalhamento. O recorte do modo retrato pode ser um pouco impreciso aqui, mas no geral agrada. Certamente o Edge 20 Pro seria mais caro se a Motorola tivesse colocado o Snapdragon 888 aqui, mas o chip do smartphone é um modelo ligeiramente inferior, o Snapdragon 870, que é complementado com a GPU Adreno 650. Apesar disso, não pense que o celular faz feio no desempenho. Junto com 12 GB de RAM, o Snapdragon 870 deu conta de todas as tarefas com desenvoltura, inclusive multitarefa. Jogos como Asphalt 9 e Real Racing 3 também rodaram bem, sem queda perceptível na taxa de frames. No armazenamento, o dispositivo conta com 256 GB de capacidade. Ainda bem, pois não existe slot para microSD aqui. Deixou na tela com taxa automática de atualização e brilho máximo, testei a bateria rodando 2 horas de vídeo via HBO Max
uma chamada por vídeo de 1h30, cerca de 30 minutos de Asphalt 9 Real Racing 3 somados, 1 hora de Chrome e redes sociais, além de uma ligação de 10 minutos. Comecei os testes pela manhã com 100% de carga. Por volta das 10 da noite o celular ainda tinha quase 60% de carga, um número muito bom para uma bateria de 4.500 mAh. O tempo de recarga de 15% para 100% com carregador Turbo Power de 30 watts que acompanha o produto foi de aproximadamente 1 hora. Só é uma pena não existir recarga sem fio por aqui. E aí vamos para a pergunta final. O Motorola Edge 20 Pro vale a pena? Antes de dar resposta, eu deixo um convite para o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. O episódio 207, por exemplo, fala da quantidade crescente de assinaturas de streaming e outros serviços que passam a fazer parte do nosso dia a dia. Com tantas opções, fica fácil perder a noção do quanto estamos gastando com isso. Quer entender melhor essa história? Então ouça o programa e assine o Tecnocast no Spotify, SoundCloud ou no seu app preferido para ficar por dentro de todos os episódios. Links na descrição. O Motorola Edge 20 Pro cumpre o papel direcionado a ele, ser uma opção da marca para quem busca um smartphone avançado. Ele pode até não ter todos os elementos de sofisticação que encontramos no Galaxy S21 Plus, por exemplo, mas chega perto. Levemos em conta também que o Edge 20 Pro traz diferenciais relevantes. Eu estou falando da câmera periscópica e dos modos do Ready for. Nenhum desses recursos é essencial, por outro lado eles podem incrementar a experiência de uso. Áudio estéreo e um pouco mais de proteção são elementos que faltam aqui, mas no conjunto da obra dá para perceber que a Motorola se esforçou para criar um smartphone de destaque. Isso é visível, entre outros fatores, pela presença da tela OLED e a inclusão de um carregador rápido na embalagem do produto. E depois de uma chuva de críticas, até a política de atualização do Android a Motorola tratou de melhorar. Em relação ao Motorola Edge Plus, a evolução é inegável. Por tudo isso, o Edge 20 Pro é uma opção que vale a pena para quem está à procura de um celular avançado. Sim, o preço sugerido de R$ 4.999 é alto, mas pelo menos é mais pé no chão do que os R$ 8.000 cobrados no lançamento do Edge 20 Plus em 2020. De qualquer forma, fica valendo a velha dica de esperar por abatimentos ou promoções. E qual a sua opinião sobre o Edge 20 Pro? Deixe a sua mensagem em comunidade.tecnoblog.net e claro, dê o seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais gente. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Quase todo dia tem conteúdo novo. Eu sou Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!